A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, que o Senhor Jesus nos concede a oportunidade de estarmos nessa noite aqui reunidos para glorificar o seu nome e dizer que só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Aos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Minha gratidão a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Marciano, que me ligou ontem à noite, mandou mensagem ontem à noite, me dando o privilégio de poder comunicar a palavra do Senhor. Ao nosso pastor vice-presidente, pastor José Pinheiro, Deus abençoe. Aos demais pastores, os nossos líderes aqui, grato a Deus. Apocalipse capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Há alguns dias Deus ministrou ao meu coração a respeito desse texto em Apocalipse. E eu tenho pensado, eu tenho sido movido a pensar dentro do que Deus está trabalhando com a igreja de Sardes, aqui neste capítulo. Esta é a 5ª carta enviada, endereçada às igrejas. Essa é a 5ª carta que Jesus vai se utilizar de João para poder anunciar, para poder chamar a atenção, para poder parabenizar, para poder corrigir, porque o mesmo Deus que nos corrige é o mesmo Deus que nos abraça com orgulho quando nós conseguimos vencer as provações do nosso dia a dia. E aí a igreja de Sardes, ela me chamou a atenção por esses dias, e eu estava estudando a respeito e meditando no Senhor, e eu queria ministrar nessa noite dentro do tema 3 características de uma igreja viva. 3 características de uma igreja
viva. Obviamente que quando a gente fala de igreja, alguém pode olhar para as quatro paredes. É comum que algum visitante que está aqui nessa noite, é comum que alguém que não tenha uma afinidade tão grande com o Evangelho, que está nos assistindo, compreenda que quando falamos de igreja, estamos falando de templo físico, de paredes, de denominações. Todavia, o aspecto maior dentro das Sagradas Escrituras, ao que diz respeito à igreja, não se trata das quatro paredes, não se trata das estruturas que nós temos, não se trata das denominações diversas que nós conhecemos, mas trata-se do corpo de Jesus Cristo, comprado pelo seu próprio sangue. Essa igreja, ela não é formada por paredes, mas ela é formada por membros. Essa igreja, ela não tem estruturas de ferro, mas ela é estruturada em barro, porque a excelência da glória continua sendo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O aspecto maior de igreja nas Sagradas Escrituras refere-se ao contingente de salvos, ao contingente de salvas que aguardam a bendita volta de Jesus. Deixa eu ver nessa noite, se nesta noite aqui a igreja de Jesus se reuniu neste ambiente. Você pode levantar uma mão ao céu e dizer glória ao nome de Jesus, por fazer parte da igreja de Cristo na terra. Igreja não se trata de uma pessoa. Por esses dias eu ouvi alguém dizer: eu sou a igreja. Não é. Você é um membro. A igreja é o conjunto dos salvos. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém forma a igreja sozinha. A igreja compreende o conjunto, a comunhão dos santos, a noiva do Cordeiro. Só que olha aqui para mim, por favor. Olha o que Jesus está dizendo para uma igreja. Jesus está enviando a carta e está conversando com um pessoal que está situado em Sardes. E Jesus está dizendo para eles: eu conheço as tuas obras. Perceba que todas as cartas Jesus inicia falando com as igrejas: eu sei as tuas obras. Jesus não está identificando aqui se são boas obras ou se são más obras. O que ele está dizendo é: eu sei o que você faz. Eu conheço o trabalho de cada um de vocês. E melhor ainda, porque olhando para a igreja de Sardes, nós vamos compreender que ele não está dizendo, pastor Adriano, que ele conhece as obras da igreja daquilo que se enxerga, mas ele está dizendo: eu conheço o que vocês fazem escondido. Eu conheço a essência do que vocês fazem no oculto. Jesus está dizendo: eu sei quem vocês são. Independente da característica visual que você carrega, independente da característica física que você apresenta,
Independente dos dons que você exerce, eu te conheço por dentro. E tem mais. Olhando para a Escritura, nós vamos perceber que Jesus está mais preocupado com o que a gente é por dentro do que a gente exterioriza pelo lado de fora. E você percebe pela leitura que é exatamente isso que Jesus parece condenar diretamente em Sardes. Porque olha a fala do mestre: tens fama, és conhecida em todos os lugares e por todas as pessoas como uma igreja viva, mas eu conheço você por dentro e sei que você está morta. Jesus está aqui falando com a igreja, dizendo: não adianta vocês se enfeitarem, não adianta vocês tentarem se camuflar, porque eu conheço vocês muito antes do paletó, eu conheço vocês muito mais profundo que a saia, eu conheço vocês muito mais profundo do que somente carregar a Bíblia debaixo do braço. Eu conheço quem vocês é no interior do vosso coração. Não é à toa que Apocalipse vai relatar que os seus olhos são como chama de fogo. Ele vê a gente, irmão, quando o nosso pastor não nos vê. Ele vê a gente, irmã, quando a irmã do ciclo de oração não está do nosso lado. Ele contempla a gente nas nossas mais profundas intimidades, de tal forma que nesta noite alguém entrou aqui talvez aparentando que veio prestar um culto, mas Ele sabe quem você é e o que você veio oferecer de verdade aqui nessa noite. A palavra liberada aqui é: eu sei quem vocês são, além da aparência que vocês apresentam. E eu fui ler um pouco a respeito de Sardes. Eu descobri algumas coisas interessantes. A cidade de Sardes, ela vivia pela aparência do seu passado. Sardes era tão orgulhosa, pastor Adriano, que tentava manter a postura de uma cidade erguida há muito tempo, gloriosa há muito tempo, que havia perdido o seu esplendor também há muito tempo. Sardes era uma cidade tão aplausível, tão agradável, com seus muros naturais que a cercavam com quase 500 metros ou 500 quilômetros de altura, 600 quilômetros de altura. Sardes se gloriava de tal forma que o rei da Lídia, olhando para Sardes, disse: olha, ela é tão gloriosa, ela é tão especial, que eu vou escolhê-la como a capital do meu reino. Sardes estava situada em um lugar privilegiado. Só que a cidade de Sardes, pelo fato de se achar grandiosa, pelo fato de confiar no seu próprio braço, começou a se descuidar, pastor Zé Fernandes. E a história de Sardes vai nos ensinar que é no meio do seu comodismo, de que ela precisava manter prontidão, da confiança nos seus atributos naturais,
ela para de vigiar. E a história de Sardes vai nos apresentar de que ela vai ser invadida por diversas vezes, exatamente pelos muros que ela achava que ninguém conseguiria passar. Sardes era conhecida como a cidade inviolável. Mas os seus inimigos conseguiram encontrar um atalho, um caminho para entrar em sua cidade, saquear a sua cidade, acabar com tudo por diversas vezes. Era tão sério que em uma das investidas do inimigo em a história diz, pastor Elias, que os inimigos sobem pelo muro e não há nenhuma sentinela nas torres. Sardes estava tão acomodada, tão confiada em si mesmo, que me parece que dispensava a sentinela. Não precisa vigiar hoje. Os nossos muros irão aguentar. Os nossos muros irão suportar. Só que os inimigos conseguem subir. E chegando lá em cima, eles percebem que não há guarnições. Olha como é que o inimigo é atrevido. Ele entra na cidade e a gente pensa, o exército vai entrar todo pelo muro. Não. Ele entra no muro, mas desce na cidade e vai na porta abrir. E os exércitos de Ciro invadem Sardes, saqueiam Sardes. E olhando para ela, eu consigo interpretar e ver, porque Sardes representa para nós a vida de muitos que estão inseridos na igreja pós-moderna, mas que há muito tempo, confiando na força do seu próprio braço, confiando na força dos seus dons e talentos, estão abandonando a vigilância constante e estão sendo invadidas pelos muros. Eu ministrei esses dias aqui numa quinta-feira, eu disse, o inimigo nunca nos ataca pelas portas, sempre procura brechas para poder atacar você. Porque o inimigo quer te pegar onde você está mais despreparado. E Sardes representa exatamente isso. Pessoas que vivem aqui e que só buscam exteriorizar aquilo que ela não tem no seu interior. Oh, aleluia! Tentam exteriorizar uma espiritualidade que não aconteceu no seu interior. Tentam exteriorizar uma comunhão inexistente, mas por trás as facções estão dominando. Buscam exteriorizar um amor que na verdade não é mais amor, porque já se esfriou há muito tempo, porque neles aumentou-se a iniquidade. Sardes é o retrato de muita gente que frequenta os nossos cultos. Sardes é o retrato de muitas nossas igrejas. Sardes, ela representa, ela nos demonstra os perigos que rodeiam aqueles que não estão prontos, não estão vigilantes.
perigos que rodeiam os autossuficientes. Você que acha que é dono do teu mundo, que o teu braço vai conseguir te livrar, que você é capaz sozinho. A igreja de Jesus, ela não é autossuficiente. A igreja de Jesus não está sustentada pelos seus dons e talentos. A igreja de Jesus sabe que para ela permanecer de pé, continuar viva, continuar caminhando rente ao céu, ela precisa confiar unicamente no seu Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Ela não está firmada no seu apogeu colossal de valores financeiros, de poder financeiro. Ela está firmada no poder que é Cristo Jesus, o seu Senhor. Eu acho interessante, porque quando nós lemos o Salmo 118, versículo 8, ele vai nos aconselhar a respeito disso, e vai nos dizer: melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Um texto que todo mundo gosta de citar, mas tem muita gente se atrapalhando com ele. É Jeremias 17, versículo de número 5. Deus vai chamar de maldito o homem que confia em si mesmo. O homem que se intitula autossuficiente. Ainda lá em Provérbios capítulo 16, verso 18, vai nos dizer: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Deixa eu liberar algo que Deus colocou no meu coração aqui nesta noite. Deus está alertando alguém aqui nesta noite, te dizendo: passa a confiar em mim, confia na força do meu poder. Para de esperar na tua força, para de achar que você pode, para de achar que você é capaz. Eu estava em casa orando, dizendo: Deus, tem misericórdia de nós. A gente está achando que os nossos, com todo o respeito e temor a Deus, nós estamos pensando que os nossos cargos na igreja, que as nossas funções na igreja são autossuficientes para nos livrar dos ataques do inimigo. Só que a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que Ele é que é o nosso escudo e fortaleza. A Bíblia nos ensina que é Ele que vai na nossa frente guerreando as nossas batalhas. A Bíblia nos ensina que só há vitória para o povo de Deus quando esse se volta para Ele e diz: Deus, toma a direção. Deus, faz o que eu não posso fazer. Deus, realiza o que eu não posso realizar. Sabe qual é a maior perda da igreja evangélica no Brasil hoje? É a confiança nas suas estruturas, é a confiança nas suas próprias estratégias, é a confiança em si mesmos, na sua própria capacidade. Só que Paulo vai nos dizer que o evangelho de Cristo é que é poder de Deus para salvar a todo aquele que em Jesus acredita. Quem pode levantar a sua mão em sinal de que está entendendo que Deus está conversando conosco aqui nesta noite? Porque a gente percebe pela vida de Sardes, pela história de Sardes, que toda a sua estrutura não foi capaz de a livrar.
de tal forma que quando não foi os inimigos que adentraram, parece que Deus olhou e disse assim: você está muito elevada. Eu tive uma vigília esse final de semana agora, na sexta-feira, o pastor ministrava às 5 horas da manhã, e ele dizia: a igreja brasileira está muito ocupada pensando que Deus está preocupado em colocar uns acima e outros abaixo, mas a Bíblia diz que Ele vai nivelar as coisas. Quem está embaixo Ele põe em cima. Quem está muito em cima, orgulhoso, prepotente, Ele é o Deus que faz a gente descer. Ele é o Deus que sabe aonde toca na gente. Ele é o Deus que sabe aonde mexe com a gente, aonde tira a nossa altivez, aonde tira a nossa prepotência, aonde tira a nossa arrogância. Ele faz descer aquele que se acha muito grande. Aí parece que se compensardes, porque quando os inimigos não entram, um terremoto vem e varre a cidade. Porque se tem uma coisa que Deus não aceita, é a altivez do coração do homem. Um dia Elias, profeta de Deus, entrou na caverna e disse: Deus só tem eu. Deus disse: para lá. Como diz nosso pastor Valdivino, para lá. Você está pensando que você é muito grande, mas lá ainda tem 7.000 guardado por mim, que não se corrompeu e não se dobrou diante de Baal. Porque de vez em quando a gente acha: eu sou ousado, irmão. Eu canto, eu louvo, eu prego, eu toco, eu participo dos cultos. E Deus está dizendo: desce, baixa a bola. Porque se não fosse eu na sua vida, você não era nada. Do mesmo jeito que eu te uso, eu uso a irmãzinha menor da tua igreja. Do mesmo jeito que eu te uso, eu uso o zelador e a zeladora também. Do mesmo jeito que eu te tomo, eu tomo a qualquer um que eu der. Você não manda em você mesmo, você não tem poder de você mesmo. Sou eu quem domina a minha igreja, diz o Senhor. Oh, aleluia. A altivez de Sardes vem exatamente por quê? Sardes, ela tem a sua origem em um reino neoitita, que vai crescer. A história diz que eles crescem na era do ferro. Aí cresceu o pastor Guga e disse: agora eu posso andar sozinha. Porque quando era pequena estava no pé. Porque quando era pequena sabia onde ia buscar ajuda. Porque quando era pequena sabia onde vinha orar. Porque quando era pequeno sabia onde ia buscar poder. Só que cresceu, elevou o nível e achou que era dona de si. Só que Deus não permite isso. Deus sabe como quebrar a gente. E Deus me trouxe aqui na autoridade da palavra para dizer para alguém: se você não se converter, não se arrepender, não mudar isso aí, é Deus que vai te quebrar e te nivelar, aonde você vai estar dependente dele de novo. Para não ficar a culpa só de mim, foi o quarteto que cantou: Ele é o Deus que dá, mas é o Deus que tira. É o Deus que exalta, mas é o Deus que abate. É o Deus que faz viver, mas também mata. E a sua glória Ele não divide com ninguém. Tem alguém achando que Ele está falando só de ídolo, está falando com a gente também. Porque tem hora que a gente se coloca no pedestal e diz: aqui eu sou o meu Deus, aqui eu domino sobre tudo. E Deus diz: esse lugar aí também é meu, não te pertence, desce daí. Esse lugar também é meu, desce. Ele não divido. Eu não divido o meu lugar com mais ninguém, nem com você mesmo. Nem que seja necessário Ele te quebrar, Ele te quebra, mas Ele retoma o lugar dele na tua vida como Senhor de novo. Aleluia. Sardes ficou tão acomodada
confiando no seu próprio braço, que ela vai ficar adormecida. Tem muita gente na igreja dormindo, confiando em si mesmo. Tem gente achando que pode tirar férias espiritual. Não, eu já orei 21 dias de Daniel, eu posso descansar. Eu já jejuei eu posso, irmão, a vida espiritual não para se você dizer, dá um tempinho aqui, Satanás, não ataca agora não, ela é contínua, ela é 24 horas por dia, irmão. E o que acontece quando eu estou dormindo? Você só consegue levantar porque Deus deixa você levantar, e estava te guardando como você não conseguia guerrear. Mas durante o dia, irmão, enquanto tem força em você, a sua obrigação é se levantar, é se posicionar, é dizer, Deus, eu vou me colocar sobre a minha guarda para ouvir o que o Senhor tem para mim falar. Eu não vou dormir, eu não vou descansar. Sardes fica adormecida, Sardes fica acomodada. Só que, irmão, para você não interpretar o que Deus está falando com você aqui hoje como uma repreensão severa, olha que interessante, porque a carta começa dizendo que Ele é o Deus que tem os 7 espíritos. Para resumir, fala da plenitude do Espírito Santo. Só que ele continua dizendo, aleluia, eu tenho também as 7 estrelas. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu tenho algumas coisas contra vocês. Há algumas coisas em vocês que não estão me agradando, mas mesmo assim eu continuo cuidando de vocês. Tem uns negócios que estão me incomodando na sua vida, mas você só veio no culto aqui hoje porque eu continuo cuidando de você. Tem algumas coisas que precisam mudar na tua vida, mas você só está neste lugar nesta noite porque eu continuo com você na minha mão, porque você continua sendo meu, sendo minha, você continua sendo minha propriedade, você é meu. Jesus, e é por isso que o diabo fica doido, porque olha para mim para você dizer, mas é cheio de defeito, tem um monte de falha, e Deus continua dizendo, você continua na minha mão, continua nos meus projetos, continua nos meus planos, eu continuo amando você, imperfeito como você é. E tem um negócio, Deus trouxe alguém no culto aqui hoje para dizer, você é cheio de defeito, mas a boa obra que eu comecei a fazer, eu vou dizer até alguém acordar nesse culto, a boa obra que Ele começou a fazer na tua vida, Ele vai com... Quem pode levantar a mão? Quem pode reagir nesse lugar? Faz alguma coisa em nome de Jesus. Oh, aleluia. Existem algumas lições que Sardes vai nos ensinar aqui. A primeira delas é que o nosso inimigo vai sempre estar à procura. Pior ainda, a Bíblia diz que ele anda. Aí eu fui ver o que significava buscar. Por que não usou procura? Porque buscar, pastor Warley, significa esforçar-se excessivamente. O diabo não está só procurando, porque quando você entra procurando alguma coisa, você não entra desesperado, tranquilo. Mas a Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando, investindo tudo. Ele está tentando loucamente achar alguém em que ele possa tragar.
E tem alguém aqui nessa noite que talvez está sentindo as suas forças se esvaindo, está se sentindo fraco espiritualmente, mas o Senhor Jesus te trouxe neste lugar e me permite ser profeta na tua vida aqui hoje, para lhe dizer: até hoje o diabo buscou você e talvez encontrou para minar a tua força, mas hoje, pelo poder da palavra e pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, ele vai ter que te largar. Aleluia! Nem Jesus escapou disso. Mateus capítulo 4, o diabo foi em cima de Jesus, buscando um lugar para poder tragar Jesus. Mas ele quebrou a cara, pastor Adriano, porque ele conseguiu tragar muita gente. Ele conseguiu fazer Abraão mentir, conseguiu fazer Isaac mentir, conseguiu fazer Jacó roubar. Mas quando chegou de Jesus, disse: vamos lá, eu vou tentar minar você. Mas Jesus estava tão cheio, tão protegido, tão preparado, que a Bíblia diz que fazia 40 dias e 40 noites ele estava no deserto. Aí quando ele disse: vou minar ele, Jesus disse: para trás de mim, Satanás, vai embora daqui. Você conseguiu derrubar muito, mas a mim você não vai conseguir. Tem muita gente achando que o diabo tirou férias. Irmão, o diabo não está no inferno. O diabo está andando e passeando pela terra, olhando para a gente, dizendo assim: deixa eu ver como é que você está, deixa eu ver onde eu vou conseguir te minar. Só que alegra a tua alma, porque pela misericórdia de Cristo, pelo amor infinito de Deus, do mesmo jeito que Ele anda ao nosso derredor, ao nosso redor, o Senhor envia anjos a acampar ao nosso. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Jesus entrou nesse lugar aqui nesta noite. Jesus trouxe alguém aqui nesta noite. E Jesus te trouxe, foi para te sacudir mesmo, foi para te incomodar mesmo, foi para te abalar mesmo. Só que daqui desse lugar você não sai do mesmo jeito. Só que daqui desse lugar você não vai embora fraco. Só que daqui desse lugar você não volta fraca. Outra coisa que a gente vai aprender com Sardes aqui é que muito superior do que ficar só preocupado com o diabo que está ao nosso derredor, porque tem crente muito preocupado com o diabo, mas está esquecendo de que a Bíblia diz que o nosso Senhor virá como um ladrão à noite. Um dia os discípulos disseram: Jesus, estão querendo matar a gente, estão querendo matar o Senhor. Jesus disse: vocês estão preocupados com o quê? Eles podem matar o teu corpo, arrancar a tua vida física. Fiquem mais preocupados com Deus. Por quê? Porque Ele não tem só poder de matar a sua vida aqui, Ele ainda pode te lançar no inferno. Jesus. Olha para a carta de Sardes. O que Jesus está ensinando para elas é: vocês precisam estar todo o tempo vigilantes com o diabo, mas precisam estar prontos para se apresentar diante do seu Senhor que virá. Oh, aleluia! E não só virá, mas irá requerer da vossa mão o vó. Ramakandorevarassuri mikandarabashandará. Ele vai requerer da nossa mão nosso trabalho, e é diante dele que a gente vai ter que prestar contas. A ordem de Deus para Israel não é: te prepara porque o inimigo vem. A ordem de Deus para Israel é: te prepara para te encontrar com o Senhor teu Deus.
Oh, aleluia. Te põe em ordem, conserta o que precisa consertar, porque você um dia se apresentará diante daquele que o nosso dinheiro não consegue mudar a situação. Naquele dia, a nossa posição social não vai mudar a situação do julgamento, não vai influenciá-lo. Interessante é que Paulo vai nos alertar em Hebreus 10:31, se me falha a memória. Paulo vai dizer: horrenda coisa. E Paulo está falando de gente que está se tornando apóstata, abandonando a fé, abandonando o evangelho. E ele está dizendo: horrenda coisa é cair nas mãos, não é só nenhuma, é nas duas ainda, irmão. Se uma só ele consegue unir todas as águas da terra, pensa cair nas duas, pastor Adriano. Horrenda coisa é cair na mão, irmão. O mesmo Deus que veio aqui para te sarar é o mesmo Deus que vai tratando a gente. O mesmo Deus que disse para Jacó: eu vou te prosperar, vou te fazer retornar para a casa do teu pai, foi o mesmo Deus que tocou na juntura da sua coxa. Jacó recebeu a bênção, mas para poder ter a vida restaurada teve que mancar. Você acha que não doeu não, irmão? Porque o tratar de Deus com a gente também dói. O pai quando nos corrige não vem com só cafunézinho não. Ele dá uma taca, te põe de castigo e diz: é por isso que você está aí. Pensa um pouquinho, retorna para mim de novo, volta a me obedecer, volta a me obedecer. O mesmo Deus, o tratar de Deus do mesmo jeito, ele dá uma surra na gente de vez em quando. E tem gente apanhando a vida toda e não aprende. Tem gente levando a vida, não aprende de jeito nenhum. Entra culto, sai culto e a mesma coisa. Entra vida, não muda. Mas ele trata com a gente. Deus consegue tirar aquilo que está te atrapalhando servi-lo. Por isso, cuidado com aquilo que você coloca como empecilho para adorar a Deus de verdade. Sardes, exatamente isso. Olha como é que é interessante, irmão, isso. Porque Sardes não deve ficar preocupada só com os inimigos, mas é também com o seu Senhor. Jesus foi quem disse: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Aleluia. Só que eu queria chamar a tua atenção para outra coisa aqui interessante. É que Sardes, ela é conhecida, a igreja de Sardes, ela parece estar adotando a mesma situação da cidade. Porque Sardes, a igreja que está em Sardes, está sendo conhecida pelas suas obras boas. Só que Deus olha para ele e diz: não estou gostando, porque para todo mundo você tem fama de que está vivo, mas a verdade é que você está morto, está morta. E eu fiquei dizendo: Deus, como é que pode isso? Pode alguém trabalhar para o Senhor e mesmo assim receber essa palavra: você está morto? Mesmo assim receber a palavra: não serviu o serviço? Pode, irmão. Infelizmente tem muita gente que está seguindo por esse caminho. Por quê? O motivo é simples. Todo serviço que a igreja de Jesus presta aqui na terra não tem por objetivo final o seu próprio benefício. O evangelho não nos ensinou isso. Jesus não nos ensinou assim. Todo serviço que você presta na igreja, todo serviço que você presta como igreja, ele precisa ter por objetivo beneficiar a outros e principalmente glorificar
o nome do seu Senhor. Só que olha o que acontece aqui. O problema é que Sardes tem obras, mas se beneficia disso. Todo mundo bate aplausos para ela. Todo mundo ovaciona ela. Todo mundo a admira. E ela parece que faz questão, pastor Adriano, de botar nos holofotes, botar nos outdoors, anunciando todas as suas obras. Só que Jesus está olhando e dizendo: não foi para isso que eu formei vocês, não foi para isso que eu levantei vocês. A primeira característica de uma igreja viva de verdade é que ela não vive pelas suas aparências exteriores. O teu tempo de crente, irmão, não vai mudar absolutamente nada. Eu tenho 30 anos de crente. Lá no livro da vida não vai ter nada acrescentado. Fulano de tal, 30 anos de crente. Põe um maisinho para ele aqui. Lá naquele dia não vai estar Bertrano, Jason Sampaio, pregador, ô dó. Porque tudo que a igreja realiza aqui, se não for movida pelo intento de glorificar Jesus, do respeito, se o que a gente faz, se o que vocês fazem, se o que a igreja faz não tiver e não sinalizar para Cristo Jesus as nossas obras, a nossa vida vai se encaixar no que Isaías profetiza no capítulo 64, versículo 4. Olha o que Isaías vai dizer: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças. Eu não sei você, mas eu não entendo justiça como algo ruim. Alguém dizendo: irmão, mas tem ímpio melhor do... Eu ouvi isso o pregador também dizendo na vigília: tem ímpio melhor do que crente. O que adianta? Até a sua justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus, porque não tem por objetivo final glorificar a Deus. É só para aparentar. Só que olha que alegria, olha que gozo. Tudo que você faz aqui precisa sinalizar e apontar para glorificar o nome de Jesus. É para isso que você existe. Eu vou dizer de novo: é para esse objetivo final que Deus te usa. Tem gente se beneficiando a si mesmo pelos milagres que Deus usa ele para fazer naquele dia, irmão. Olha o que Jesus fala a respeito disso. Jesus disse: olha, naquele dia muitos virão a mim dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu toquei na orquestra, em teu nome toquei na igreja, em teu nome visitei o hospital, em teu nome fiz isso e aquilo. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca conheci vocês. Mas a igreja viva de verdade, ela não faz para ser vista, ela não faz por proselitismo, ela faz porque ela sabe a quem ela deve agradar. Oh, aleluia! Ela sabe porque ela sabe a quem ela serve. Ela faz porque ela sabe, ela conhece o seu mestre. Oh, aleluia!
Eles pregam não é para si, é para glorificar Jesus. Eles tocam não é por eles, é para glorificar Jesus. Eles vêm ao culto, cuidam da igreja, cuidam do órfão, cuidam da viúva. Não é para se beneficiar, não é para ganhar aplauso, é para glorificar ao nome de Jesus de Nazaré. Quem pode levantar a sua mão e como sinal de receber isso? A sua vida a partir de hoje, pelo poder da palavra, haverá de sinalizar para a glória de Deus. A igreja tinha reputação, mas quem via ela por fora, fazendo todas as obras, não conseguia ver na espiritualidade que já estava morto. Os seus cultos gelados, sem presença. E não se engane, Jesus um dia olhou para os fariseus dizendo assim: vocês são como sepulcros caiados. Mateus 23, versículo 27, vocês são como sepulcros caiados. O que é isso, Jesus? Vocês estão muito belos por fora, mas por dentro só tem morte. E não tem defunto, irmão, que dure muito tempo e não comece a feder. Porque Sardes é essa igreja, pastor, que consegue se aparentar muito bem, mas que a frieza espiritual vai tomando conta. Aí ela entra no culto mesmo e não consegue dar glória. Ela entra no culto mesmo e não consegue se libertar para adorar Jesus. Não, irmão, não é que Jesus está preocupado com o teu glória a Deus sonoro, mas ela não consegue dar glória no seu interior. Ela não consegue cultuar no seu interior. Ela sequer consegue se alegrar pela presença do noivo que aqui está. Fria, gelada, porque já está morta. Está como um sepulcro caiado. Oh, espírito de vida. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Só que Isaías confirma que as obras sem fé é trapo de imundícia. Oh, Espírito de Deus, Deus está visitando alguém aqui neste lugar, nesta noite, e falando com você. Você pode ter entrado aqui como um defunto de 4 dias, já fedendo, talvez até mais, o esqueleto já está pronto, mas eu ainda sou o mesmo, que sou o Deus, o dono da vida. Eu continuo sendo o mesmo, que não dou vida por medida, mas dou, e a dor em abundância. Se você entrou aqui hoje morto, o Espírito de vida vai soprar em você através da palavra. Você vai sair daqui vivo. Você vai sair daqui viva. Você vai sair daqui vivo. A igreja de Jesus que é viva não vive de aparência. A gente está vivendo um tempo onde a igreja parece que está vivendo fantasiada, ao invés de vestida. Só que a igreja verdadeira não usa fantasia, porque não vive de aparência. A igreja verdadeira vai seguindo e sendo transformada. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão para receber isso de Deus para a tua vida. A igreja verdadeira não vive de aparência. A igreja verdadeira vive sendo transformada pelo conhecimento do Filho de Deus, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Não vive de aparência, vive sendo uma nova vida, se despindo do seu velho homem todo dia e se revestindo de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Segunda característica da igreja viva:
Ela é uma igreja que dedica-se à santificação. A gente no tempo de hoje pega uma palavra de santificação, parece que está todo mundo colocando água no azeite para tentar tornar mais fácil de tomar, para facilitar as coisas. Só que eu tava em casa esses dias, pastor Valdivino, e Jesus falou comigo. Jesus me fez lembrar da sua palavra dizendo: a porta não é larga, a porta é estreita. E ele continua dizendo: quem entra come. Eu disse: Jesus, por que o senhor não dá pão para ela de fora ainda? Porque primeiro você se desveste de tudo aquilo que não pode entrar pela porta, para depois se alimentar do que Deus tem para você do lado de dentro. Santificação é isso, é você passar pela porta estreita. E por que é estreita? Porque lá não tem lugar para o teu ego, porque lá não tem lugar para a tua vaidade, porque lá não tem lugar para prostituição, porque lá não tem lugar para fofoca, porque lá não tem lugar para mentira. Se você carregar isso com você, não vai conseguir passar. Mas quando a gente se desveste do velho homem, consegue entrar e se vestir de uma nova criatura, e se vestir de uma nova. Deixa eu ver se tem alguém aqui vestido de nova criatura. Faz alguma coisa, levanta tua mão, jubila ao Senhor neste lugar. Ela vive em santificação. Tem gente pensando que santificação é a sua roupa. Antes de tudo, santificação é a mudança de quem você era. É a morte do teu velho homem. É a morte da concupiscência da carne e dos olhos. É a mortificação da sua carne. Olha aqui para mim, santificação é reverência ao teu Deus. Eu vou dizer isso aqui de novo, irmão. Santificação é reverência ao teu Deus. Este lugar não é qualquer lugar. Este ambiente não é qualquer ambiente. Eu não estou aqui mistificando o templo, mas esse lugar não é qualquer lugar. Não é por causa do altar que está aqui, não é por causa dos pastores que estão aqui, é porque Ele está em nosso meio. Um dia Moisés subiu no monte e disse: eu estou vendo a sarça pegar fogo. Ficou desejoso para se aproximar, e Deus disse: Moisés, fica lá mesmo, fica por lá, tira primeiro a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E não é santa porque é um monte, e não é santa porque é um lugar aberto. É santa porque um Deus santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Esse lugar é terra santa porque Deus se manifesta aqui para alegrar a sua noiva, para tratar a sua noiva, para cuidar da sua noiva. Ele está neste lugar. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a ordenança é: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Uma igreja santa, ela purifica os lábios. Crente que vive em santidade não fala de qualquer jeito, não fala qualquer coisa, não vive de qualquer jeito, não vive de qualquer maneira. Crente santificado vive conforme a palavra de Deus, anda conforme a palavra de Deus, fala conforme a palavra de Deus. Em sua vida não tem lugar para a carne. Ele vive no Espírito, para o Espírito e para a glória de Deus Pai. Santidade ao Senhor. Deixa eu me adiantar.
Terceira característica de uma igreja viva: ela é uma igreja que entende qual é o seu propósito, e ela tem como objetivo entrar nas mansões celestiais que Cristo Jesus preparou para ela. Fica de pé, por favor. Eu não vou me delongar porque meu horário já foi embora. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, a igreja viva sabe qual é o seu propósito. E qual é o meu propósito? É prestar a Deus a sua adoração, é granjear almas para o reino de Cristo, é ganhar todo mundo que você conseguir ganhar, e não perder a visão de onde você vai. O teu final não é essa terra, o teu final é o céu. O teu final não acaba aqui na morte, o teu final é a eternidade com Cristo Jesus, porque a igreja está firmada na palavra dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu vou retornar, para que aonde eu esteja, aí estejais você também. Vive em santidade, vive em santidade, coloca a tua vida em ordem, porque o céu é o teu lugar. Quem pode abrir a tua boca e adorar Jesus? Quem pode abrir a boca e glorificar Jesus? Quem pode adorar o nome do Cordeiro de Deus? Se você está afastado ou afastado da igreja e quer retornar a Cristo hoje, sai do teu lugar correndo, vem aqui na frente, vem aceitar Jesus, vem reconciliar com Ele. O Mestre está te esperando de portas abertas. Primeiro amor.